Boa tarde. Vou vivenciar pela primeira vez, né, esse clássico. Já fiz outros clássicos pelo Botafogo e agora com o Campinense contra o Botafogo, mas ainda não com o 13. O clássico Maiorais deve ser, acho que entre os clássicos do interior do Brasil, está entre os três, né? Você pega Guarani Ponte em Campinas, Juventude e Caxias, né, em Caxias, Campinense e 13 aqui em Campina Grande. A gente percebe um pouco a cidade, a gente começa a entender, né, a dimensão e o tamanho desse jogo. Espero que a gente consiga fazer um grande espetáculo, né, um grande jogo e consiga se impor, né, perante o adversário, neutralizar. Vai ser um jogo de muito estudo, de muitas emoções, valendo muito nesse momento da competição. Nosso adversário com 9 pontos, nosso com 8, um jogo de 6 pontos, né, que quem conseguir o êxito da vitória, né, vai se aproximar bastante da classificação. Então é um clássico, eu acredito que vai ser de muita emoção esse clássico dos Maiorais. Professor, o senhor nunca perdeu um clássico na Paraíba, né? E é a primeira vez que vai enfrentar o 13. Isso serve como fator de motivação a mais ou um fator de preocupação a mais? Não, eu não penso na minha estatística individual, em nenhum momento. Eu acho que a gente tem que fazer o jogo pela nossa necessidade, né, da competição. Como eu falei numa resposta anterior à minha vitória no Botafogo, é uma vitória de 3 pontos, é um clássico que talvez mexa com o ânimo dos torcedores, mas os 3 pontos, né, que a gente vence o Botafogo ou agora nesse próximo clássico com 13, ele é de extrema importância, tão quanto os 3 pontos que nós ganhamos do Cajazeiras, né, pensando numa tabela curta de 9 jogos, aonde você precisa fazer a somatória, né? Então eu deixo isso para a estatística, né? Mas eu não penso, porque eu não perdi, porque minha invencibilidade, eu não quero defender meu trabalho, minha invencibilidade em classe. Eu quero defender o clube que eu estou comandando, a vencer o jogo e se aproximar da classificação. É isso, o mais importante é isso. Ontem o Serra Branca foi a 12, a gente estava lá assistindo o jogo, o nosso próximo adversário. Hoje, qualquer um resultado lá nos tira do G4, né? Nacional e Botafogo. Se tiver um empate, os dois vão a 9. Se tiver um vencedor, a gente sai do G4 momentaneamente e a gente tem que buscar voltar, né, na nossa rodada final. Entender bem, não vai ser um jogo tranquilo, tem as estratégias do Roberto Fernandes, tem a emoção do clássico, então várias situações que envolvem, entendeu? Eu vi o 13 jogar, trabalhei com alguns jogadores ali no 13, o Ian zagueiro, Bruno Ré, Silvano, Marquinhos lá atrás, no Velo Clube, que estava começando. É uma equipe que tem suas características, que vai gerar dificuldade. Atenção no Thiago Alagoano, enfim, a gente tem que saber neutralizar, equilibrar bem nossa equipe mentalmente, não deixar essa euforia desse jogo que nós fizemos contra o Botafogo, esse 4-1, achar que, né, é a melhor equipe do mundo, pelo contrário, o mesmo pezinho no chão, o mesmo respeito que nós tivemos com todos os adversários e fazer o nosso jogo. Acho que é isso que vai definir a partida. Foi muito pesado, né? 5 jogos em 14 dias. Aí começa a acarretar uma lesão aqui, uma lesão ali. O Emerson teve que ficar de fora. Agora o Patrick. Os jogadores não são máquinas, né? E a gente está com um elenco bastante reduzido. Então eu girei pouco assim o grupo. E essa semana é importante para oxigenar bem, né? E para quem sabe usar essa semana aberta, né?
Porque às vezes você tem a semana aberta, você não distribui bem as cargas, né? Você começa a pôr muita carga, aproveitar, treinar muito, e às vezes é uma semana que você precisa mais recuperar do que, né, por conteúdos. A gente pensou dessa forma essa semana aberta. Sobre as reposições, a ausência de Eric e a ausência de Patrick, a gente precisa ainda até sábado analisar melhor, mas deve ser reposição simples do setor, né? Zagueiro por zagueiro. O Emerson veio de fora, né? A saída do Patrick, talvez o retorno do Emerson. E tentar manter, não perder o padrão, né, que nós tivemos no jogo contra o Botafogo. Entender quem vem para o jogo. Thiago Alagoano também é um jogador que eu sempre busquei trazer para mim em alguns projetos, mas nunca deu. Momentos que ele teve no Brusque, na Inter de Limeira, depois no Asa. Eu no Botafogo até tentei solicitar a contratação dele e não ocorreu, porque ele vinha figurando em outras equipes, que é um jogador de muita inteligência, é um meia que organiza bem, que distribui bem o jogo, que chega na área, né, e tem uma liderança ali, né, nesse setor. É um time que solta bem o lado direito, o lateral por dentro, pisando na área, fez o gol contra o Serra Branca. Disputam bem o jogo, são fortes na bola parada, defensiva, ofensiva. Uma característica do Roberto de tirar todo mundo da área lá, fazer o bolinho ali na meia-lua para chegar lançado, né? É uma situação treinada que a gente tem que entender, né? Se a gente vai individualizar eles lá fora, se a gente vai marcar na zona. Então tem situações de risco, né? Mas a gente está bem preparado também. Já passei informação para do nosso adversário, para os atletas, estamos treinando em cima disso, como eu fiz desde a primeira rodada, e usar do que a gente tem também como ponto forte. Acredito que se a gente marcar forte, neutralizar bem, a gente tem muita coisa também boa em característica de jogo, né? A gente tem uma saída forte, a gente tem que buscar desconfortá-los, né? Como foi, né, nesse último jogo contra o Botafogo. Pesar a linha, jogar com velocidade, entender também o jogo, né? O adversário vai nos marcar alto, vai vir reativo, se a gente vai marcar eles altos, se a gente vai esperar. Então tudo isso são estratégias que a gente só vai saber, né, a hora que a bola rolar, o que vai desenvolver a leitura do jogo e os comportamentos, né, táticos. É uma situação que é da tabela, né? Então não tem como. Talvez nem o próprio 13, talvez, não sei, a distribuição, acho que o 13 ainda permanece com 9 no G4. Mas, por ser o último jogo, se a gente sai fora, os nossos adversários eles já tiveram a oportunidade de jogar antes da gente, né? Se toda a rodada fosse hoje, a gente ia entrar o jogo no G4. Então isso é só passar para os caras que momentaneamente a gente saiu. Só que talvez iniciando o jogo, empatado, a gente já volte com os 9 pontos. Então isso aí é muito relativo. Eu acho que o mais importante é você saber o que aconteceu na rodada e o que, né, vai nos proporcionar após o término da rodada. Então é isso que eu venho pontuando com eles. A gente vai entrar sabendo, precisamos fazer o jogo. Por naturalidade a gente já precisa fazer. Por ser um clássico já precisa fazer. Mas sabendo, né? Essa situação nos recoloca lá. Essa situação nos coloca em segundo, com a vitória. Se der um empate, talvez pelo saldo de gols, a gente permanece. É ideal, não é ideal? Então, isso vem sendo conversado e eu acho que o mais importante é fazer mais uma grande apresentação e buscar, né, o resultado. Creio que o 13 pensa da mesma forma, né? O Roberto vai potencializar a vitória e eu também vou potencializar a vitória desse lado aqui.
Em relação ao Jô, é um caso à parte, né? Eu prefiro não mencionar sobre o Jô. Eu não tive problema nenhum com o Jô, certo? Oportunizei o Jô em 2 jogos, coloquei o Jô como titularidade em Pombal, depois oportunizei o Jô também no jogo contra o Confiança. Ele participou comigo em 4 jogos, certo? Agora, sobre o Jô, quem tem que falar é a diretoria. Eu não vou mencionar mais nada em relação ao atleta.